nesse vídeo, nós vamos demonstrar um pouco sobre o que é as sementes crioulas, abordando a realidade tanto do Brasil como de alguns outros países da CPLP. Quando nós falamos de sementes, normalmente nós não temos a dimensão exata, ou sequer aproximada, da importância dessas sementes para a nossa existência. Quando falamos de existência, temos que pensar nessa palavra do ponto de vista mais respeitoso ou religioso. Nós, para vivermos, somos obrigados sempre a comer. Não há vida se não há alimentação. E é inconsciente em nós, e essa inconsciência é trazida artificialmente, é inconsciente em nós que só podemos comer sementes. Sempre. Vejam só a contradição de não darmos importância às sementes e sermos obrigados para viver, para sobreviver, usar sementes, comer sementes. E semente sempre é o sol transformado em matéria. Comemos o sol transformado em matéria e não somos nós só os seres humanos. Qualquer ser vivo, do mais ínfimo micróbio até o mais evoluído ser, só pode comer sol transformado em matéria. E sempre comemos sementes. Eu gosto de usar uma expressão que é da física, que é bastante estranha, que é assim: por que comemos sementes? Semente é a menor quantidade de matéria que contém a maior quantidade de energia. Uma semente é importante porque dependemos dela para viver. Todo poder se sobressai, se constrói sob o poder da necessidade de comer. Uma semente não é aquilo que eu como. Uma semente é a minha identidade na natureza. Eu sou a semente que eu como. A minha dieta cria o meu sistema imunológico. E esse sistema imunológico criado pela minha dieta não pode ser alterado. Bom, nesse contexto, então, o que seria as sementes crioulas? Sementes crioulas são aquelas sementes que não passaram pelo processo de melhoramento genético em laboratório. Pode ter que, até seja que eles passaram por um melhoramento, mas esse melhoramento ela acontece de forma natural, feita pelos agricultores, onde eles veem quais são as melhores características que essas sementes possuem. Aí, ao longo do tempo, eles foram selecionados as que mais se adaptam ao meio em que eles estão inseridos. Essa seleção foi feita pelas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. De ressaltar que, apesar de o nome ser semente crioulas, não é só as sementes como de milho e feijão que são crioulas, também os tubérculos e outras plantas que não passaram pelo processo de melhoramento genético e que foram sendo selecionadas pelo agricultor ao longo do tempo podem ser consideradas sementes crioulas. Começamos a história da semente milhares de anos atrás, em um tempo em que a Terra era coberta com diferentes comunidades, isoladas por montanhas, mares e desertos. Uma grande diversidade de culturas, tradições e línguas evoluíram por todo o planeta, adaptando-se a muitos climas e ecossistemas diferentes. No decorrer dos séculos, as sociedades individuais desenvolveram ideias, cosmologias, rotinas e rituais diferentes, criando uma vasta base de diversidades. Hoje, ainda há comunidades pelo mundo que nos dão uma ideia deste passado ancestral. All traditional cultures have been based on the recognition that the most important reason we are here on earth is to play our role in maintaining life in its diversity. Because seed contains life, seed has been central to reproducing the culture of life. And if you look at rituals in India, in Africa, in Latin America, seed is at the center of it.
የአገሩ ትርባሃሩ ይሄ ነው የምንገበው ህይወት እስከሆነ የተሰብቶ ስለሆነ የምንመገበው ህይወት ነው ህይወት ነው ካለና ወይ ምን አለና tipo de sementes, né, crioula, que nós utilizamos lá na Guiné-Bissau, na minha região, que é uma região que fica situada no norte do país. Né. Então, essa semente, ela é uma semente que passa de uma geração, né, que os nossos antepassados já utilizavam esse tipo de semente. Então, essa semente para nós tem variedade dessa semente, né, que tem caso de arroz de pampam, né? Nós utilizamos, temos semente a gente utiliza semente que é feijão de 7 semanas e também nós usamos também outras variedades. Então, essa semente para nós tem um valor, não é? Um valor muito importante porque nós próprios utilizamos os nossos recursos próprios e também usamos os nossos conhecimentos tradicionais, né? E esses conhecimentos tradicionais vêm dos nossos avós, né? E esse conhecimento que nós usamos para produzir os nossos sementes. Então, para nós não é um tipo de semente que ninguém não brinca com ela, porque tem um valor, porque essa semente nos permite não só é uma potencialidade, não é, da região, mas também nós utilizamos essa semente para fazer requisitos do casamento, né? Tipo, por exemplo, se eu vou casar agora, eu tenho que utilizar essa semente para essa cerimônia do casamento. E não só no casamento, mas também nós usamos essa semente também para tipo fazer uma coloração quando nós recebemos, pode ser uma autoridade ou uma pessoa que vem de fora, não é? Então nós usamos esse crioulo para mostrar o que nós somos. Isso é a nossa identidade, né? Essa semente. Sementes que nós utilizamos no meu país, todos são sementes crioulas, que os agricultores conseguem, são plantar da fazenda deles. Esse tipo de sementes, exemplo, semente de feijão, milho, arroz e outro. Em Cabo Verde, as principais culturas são abóbora, milho, feijão, amendoim. Elas são todas sementes crioulas que passaram de geração para geração, dos nossos antepassados até hoje. E não são transformados nas fábricas, são sementes que eram guardadas desde os tempos mais antigos e continuamos com essa cultura de guardar as sementes para que não tenha essa possibilidade de ir comprar as sementes para fazer a nossa semeadura. Mwana achibebiwa naene rimuzalela yone koroni radova rajambeu musi mutu orova ramuzalela ene apa laetela one uitelo radele zaudi na neridove riwane zaudi musi richilima. Mbeo ya gĩtũmi kĩngĩ nũntũ mbeo nĩ icio ciumagaragia ciathiaga kũruta kĩgongwana nũntũ ndeni ya irĩ ũtikĩũmba kũraga mbũri yonko ũtena irio tena mbeo. À medida que os nossos ancestrais diversificaram, o mesmo aconteceu com suas sementes e, desta forma, os seus cultivos. Muito antes de Darwin articular sua teoria da evolução pela seleção natural, homens e mulheres por todo o mundo estavam praticando este mesmo processo, replantando as sementes mais bem adaptadas para o ambiente específico delas e tornando-se, desta forma, parte do processo da mudança evolucionária. No centro desta mudança estava a semente, que a cada ano seria colhida mais uma vez e poderia ser armazenada, dividida entre todos e cruzada com outros tipos. Nós somos os herdeiros desta rica biodiversidade global. The more we look at seed and biodiversity, the more we realize that the level of intelligence in the seed itself and in the breeding that farmers have done by working with the seed has given us
not just the highest level of biodiversity, but the highest level of quality of food, the highest level of nutrition. አንድ አይነት ቢሆን ከዘራ ጠፋ ያው የጠፋ ነገር ቅድም የተረጎምኩት ሊሆን ይችላል Farmers breed for resilience, and therefore they breed for cooperative arrangements. They don't breed one crop. They know they must have many crops because the climate changes. They know they must have many crops because nutritional needs are diverse. The production of food in indigenous traditions for most of human history has been to focus on advancing biological diversity. Kaf malas ko puida ya malas metikabo Sayo si umarara sanaku Kaf malas ko puida ya malas metikabo Bom, essa semente já vem já vem da geração por geração, né? Eles fazem essas feiras, né? Organizam, que a gente chama feira de semente crioula. Então, essa feira é feita, eles fazem a nível regional, né? A nível regional, todo o povo da região, né? Ele já vem com essa semente, né? Vem nessa feira ou nesse encontro que eles organizaram, esse encontro lhe permite que cada agricultor expor os produtos dele. Tipo, mas é simplesmente uma troca, não é para vender, né? Não é para vender semente, mas eles usam. Você não tem esse tipo de semente, você vai me explicar como é que é o processo. Porque é uma variedade, é um semente só, mas tem variedades diferentes. Então, eu pego semente ou seja, do seu município, você usa lá, e eu vou plantar também no meu município, né? Então, essa semente, eles conseguem, através desse encontro que eles organizam justamente de semente crioulas, que permite que eles possam aperfeiçoar os próprios conhecimentos tradicionais. Então, essa semente não só, eles usam essa semente só para a questão daquele encontro, mas também eles fazem isso como uma troca solidária, não é? Porque se o outro não tem de comer na casa dele, você pode pegar essa semente, né, e trocar com arroz, trocar com várias outras coisas, depende do que você necessita, ou seja, da sua necessidade. Você precisa de uma coisa, então você pode pegar aquela semente, tipo, você vende, mas não é vender na verdade, é simplesmente uma troca. Como que os agricultores conseguem semente na feira local, e aí outros tipos de eles conseguem semente. Eles trocam sementes, exemplo, semente do milho para feijão, ou trocar. Isso são maneiras dos agricultores para conseguir semente. Lá em Cabo Verde, na produção da agricultura, a gente, para fazer uma nova cultura, a gente pega naquelas sementes que a gente já tínhamos selecionado da cultura passada, aquelas sementes boas. Caso a cultura passada não foi muito boa, a gente pega a semente com os nossos vizinhos, familiares. Também, caso os nossos familiares ou vizinhos não têm como nos emprestar aquelas sementes, a gente compra nas cidades mais próximas, nos mercados, para que a nova cultura seja com sementes de boa qualidade. Eu acho que é importante a gente entender que essas sementes, elas são mais do que origem de plantas. A sociabilidade dessas famílias rurais, desses agricultores familiares, se dá em boa medida a partir das sementes, né? Dentro das famílias, entre vizinhos, entre amigos, entre parentes, em diferentes localidades, essas sementes circulam, né? Então a troca de sementes, o caminho das sementes, percorre o caminho que essas pessoas, o caminho com que elas
constroem as suas relações, né? Então, numa comunidade, essas sementes, elas fazem parte da vida da comunidade, elas fazem parte das relações que se sedimentam, elas constituem as relações que são de reciprocidade entre as famílias, a troca de sementes. Armazenar semente. Os agricultores já têm conhecimento sobre armazenamento tradicional. Então, como que eles fazem? Eles fazem exposta num arbore, fica no sol, ou eles tiram a semente no arbore, fica com casca. Ou cada vez o agricultor tira as sementes, eles colocam num garrafa PET, aí eles fecham tanto. Aí são maneiras deles para armazenar semente. Tipo uma hortaliça, semente de hortaliça, exemplo, semente de abóbora. Eles colocam numa baraca, aí tá bom, até um ano assim, um ano. Exemplo, eles querem tirar a semente para plantar antes do mês para início da chuva. Eles tiram as sementes, aí secar, começa a iniciar a chuva, aí eles utilizam aquelas sementes que eles tiram para plantar. Com relação à questão de armazenamento, nós próprios utilizamos os nossos conhecimentos, não é? Que esses conhecimentos que nós já aprendemos com os nossos avós, e esses conhecimentos nos permitem que nós possamos armazenar a semente de melhores condições. Então, depois de pegar a semente da propriedade, a gente chega em casa e abre um tanque mais ou menos, já preparamos um lugar mais ou menos, um quarto. Né? Esse quarto é reservado só para sementes. Então, abrimos esses tanques de mais ou menos, pode ser, depende de quantidades da semente que você vai ter também. Né? Então, a primeira coisa é fazer a seleção de semente. Né? Fazer a seleção, nós pegamos semente, fizemos seleção através de peso, né? Utilizamos balanço mais ou menos para pesar a semente. Então, botar dentro daquele tanque de 200 litros que nós armazenamos semente, bota lá até quando chega um certo tamanho, né? Aí o que nós utilizamos mais de novo? Pegamos aquele palha de arroz, né? Que nós pegamos aquele palha e misturamos com areia, não é? Utilizamos com areia, mas é uma areia mais compactada, não é? Fizemos uma misturação, depois botamos em cima daquele semente. Essa semente pode ficar lá mais de 20 anos, mais de 30 anos, mas sem problema. Por quê? Um semente, porque ele passa num processo de secagem, passa num processo de seleção, depois vai ser armazenado. Mas tem outra forma, como o caso da abóbora. Nós pegamos mesmo a semente da abóbora e após a colheita de semente, o que nós fizemos? Pode até botar a semente, não é, num lugar da cozinha, não é, que eles fazem a cozinha lá. Então bota a semente, você coleta uma quantidade, pode subir lá em cima. Eles sempre costumam fazer aquele baraquinho, né, de cozinhar embaixo e a barraca fica em cima. Essa barraca permite, eles podem botar também a lenha lá em cima, que a gente sabe, não é como esses fogões que a gente cozinha aqui, mas eles utilizam coisa tradicionalmente. Então, eles botam a semente lá e fumo também, pega esse semente. Mas eles usam isso porque eles não queriam assim para que os fungos não ataquem essas sementes. Também tem outras formas que eles usam cinza, não é? Pega cinza também e bota no coisa, depois
da colheita de semente, né, eles misturam cinza com semente. Né. É uma forma também de proteção de semente, né, para que não tenha um prejuízo, mas quando chega na hora de plantio vai causar alguns prejuízos. E essas sementes são armazenadas da seguinte forma: depois da colheita, elas são colocadas para secar. Quando elas já estiverem secas, vão tirar das cascas e depois vão debulhar. No debulhamento é usar duas formas. A primeira forma é botar num recipiente ou um saco, bater com o pau até tirar as sementes do sabugo, e a outra forma é com a mão. Usa um sabugo para tirar as sementes do outro sabugo. Tipo, esse é no caso do milho. Depois disso, esse processo aí, vamos armazenar. O armazenamento é de seguinte forma: vão ser separados as melhores sementes que são utilizadas para a semeadura, e vão armazenar num recipiente ou numa garrafa de vidro ou garrafa PET, que esses recipientes não devem ser úmidas, são bem limpas, devem ser bem limpas, e que as sementes não estraguem, ou tipo, se ficar úmido, já sabem que pode causar aquele fungo. E também a abóbora, o armazenamento dele é um pouco diferente. Ela é tirada, as sementes dela é tirada só quando vão ser cozinhadas, e tiram as sementes, deixam lá para secar. O tempo não tem tempo apropriado assim. Você deixa lá para secar e quanto tempo você quiser. É só deixar lá secar. Quando estiver seca, você guarda, ou a melhor forma é de guardar numa garrafa de PET, né? Ou garrafa de vidro, porque tem a maior facilidade de tirar. Nosso banco de semente é um banco de solidariedade. Ele leva 1 litrão, ele traz 2. Eu vou ter 2 litrão para dar para mais 2, e no ano seguinte esse 2 vira 4. Então, nesses anos todos, nós hoje temos muita semente, por causa desse trabalho de articular os agricultores e de motivar eles a importância de plantar, e aqueles que têm que preservar. Que os encontros são muito para isso, para vir buscar quem não tem mais. Fazem quase 50 anos que eu planto milho crioulo. Nós mesmos produzimos e fizemos a semente para plantar. E também temos semente, nós vendemos sementes para muitos municípios, muitos estados que procuram a nossa semente aqui de Ibarama. E não é só também a semente. Nós temos farinha, vendemos farinha, canjica. O pessoal faz trabalho de artesanato com a palha de milho, com sabugo, se aproveita tudo. Para plantar os sementes, os agricultores já têm conhecimento. Aí eles plantam tradicionalmente, não usam máquina. Como adubação, eles não têm dinheiro para comprar os adubos, exemplo, NPK. Aí então eles utilizam, eles têm criação de animais, exemplo, gado, suínos. Aí eles tiram esterco dos animais. Aí eles vão colocar, eles vão usar essa esterco para adubação. Exemplo, adubar tomate, eles plantam tomates, plantam outro tipo de hortaliças. Eles vão usar esse.
começa eles a capinar, eles não usam máquina, eles usam manualmente, então eles usam enxadas para capinar. O nosso plantio é feito tradicionalmente, né? Sem uso das máquinas. E a agricultura em Cabo Verde, ela é agricultura de sequeiro. E vamos fazer uma cova para semear aquelas sementes. Aquela cova é feita com a enxada e quando vamos botar as sementes, vamos botar o milho, feijão, abóbora, tudo numa cova só. E para o milho é colocado 5 grãos de semente, para feijão é 4 grãos ou 3, e abóbora usa 2 grãos de semente. E não é utilizado as inseticidas ou também os fertilizantes para essas culturas. E em caso, às vezes, que aparecem os gafanhotos, né? Mas não é todo ano, e aí o Ministério do Desenvolvimento Rural auxilia no combate dessas pragas. Depois de semear, e tem aquele processo de capinar, né? E fazemos a capinagem com a mão ou também com a enxada. A primeira capinagem é feita só com a enxada mesmo. Já na segunda é feita com a mão, porque já o capim já é já é maior. Dá para tirar só com a mão. A época de plantio lá é mais no começo de chuva, porque lá em Guiné-Bissau tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Assim, no começo de época de chuva, ele tira esse semente, e veja aquele que está bom e tira aquele que não está bom, separa. Aquele que não está bom é jogado, e aquele que tá bom é juntado e tirado e juntado e vai para o terreno, limpa toda a área. Tem que limpar toda a área. Limpar toda a área, depois revira o solo e depois vão pegando esse semente e vão colocando 4, 5 sementes para cada cova, às vezes 3, 4 sementes para cada cova. Ele coloca semente de milho junto com pepino, às vezes bota mandioca separado, às vezes ele faz como se fosse consórcio, né? E essa prática continua sendo. E esse semente ele não usa nem agrotóxico. Ele não usa esse agrotóxico porque essa prática de vender agrotóxico não chega lá, é difícil de acesso. Esse acesso também de semente é mais fácil, esse acesso a semente, não tem acesso a semente híbrido, e por isso que permanece até agora o semente crioulo. Para o ser humano se alimentar saudável, tem que ter diversidade. Para ter diversidade, tem que ter, sim, a recuperação dos biomas, uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais justa, livre de contaminantes químicos como são os agrotóxicos, livres da insegurança transgênica como é a soja, o milho e, mais recentemente, a ameaça do feijão transgênico. Então nós precisamos recuperar as sementes crioulas, as espécies nativas, as mudas e todo um estilo de agricultura tradicional que garantia a segurança alimentar, que formou esse corpo que nós herdamos e que precisa disso para que a gente então resgate a saúde do nosso corpo. Quando surgiu a agricultura, há 12 mil anos atrás, surgiu uma prática de guardar semente para produzir, para plantar no ano seguinte. Então, quando o agricultor deixa de fazer essa prática milenar, ele deixa a prática mais importante que deu esse nome a ele de agricultor, né? Então, aquela pessoa que guarda a semente para plantar no ano seguinte é um camponês.
Só um camponês faz isso. O sentido de preservar é a garantia da autonomia dos agricultores e de produzir o próprio alimento. Porque hoje em dia o que tu pode colher mesmo e produzir, tu sabe o que está comendo. O que vem de fora tu nunca sabe. Eu me preocupo mais com os jovens, as crianças que estão aí, porque eu vejo que eles têm uma alimentação totalmente errada. As vantagens de uso de preferência de sementes crioulas são as seguintes: baixo custo de produção, pelo fato que os agricultores não precisam comprar sementes, fertilizantes, herbicidas e pesticidas para sua produção. Resistência ao clima e se adapta bem. As sementes que temos agora são as sementes que foram selecionadas ao longo do tempo. Por isso, ele tem a capacidade de adaptar no lugar ou região onde são plantados. Manutenção da diversidade e melhor escola para praticar a agroecologia. Além disso, os alimentos de origem de sementes crioulas, eles deram mais sabor e têm a sua qualidade, pelo fato que eles não utilizam agrotóxicos na sua produção, a disponibilidade de semente no tempo certo, porque os agricultores são os produtores de suas sementes, então eles são armazenados, por isso eles não vão comprar as sementes, além de usar o que eles tinham armazenado, na hora que eles quiserem, sem depender de ir ao mercado para comprar, sem depender do estado ou de empresas. Por fim, em algumas regiões, eles utilizaram sementes crioulas para fazer alguns rituais tradicionais. Eu diria que todo agricultor tem que conservar e plantar a sua própria semente que ele consegue produzir e reproduzir em casa e multiplicar. A mensagem é mais a preocupação com o futuro. Não tenha medo de fazer esse trabalho. Amem a semente e luta junto com os pequenos, eles sabem fazer. Há mais de 12 mil anos, a natureza, as sementes e sua germinação são observadas especialmente pelas mulheres, porque se confundem com suas próprias vidas. Mulher, terra, sementes são úteros permanentes, grandes lavouras de vida. A relação desse útero que pulsa, germina e a terra é a relação do sol, que transforma essa energia que nos alimenta. Conhecer o movimento da natureza, valorizar a sabedoria dos mais velhos é uma forma de resistir e enfrentar esse modelo de desenvolvimento. Religar pessoas e natureza, produtores e consumidores, o urbano e o rural, é criar um novo paradigma. Portanto, há que fertilizar a terra, os úteros, os corações e a mente para fazer brotar um outro mundo.